Fala, investidores, bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Terra Luna e essa especulação dela ser ou não uma pirâmide. Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você humildemente que sente o dedo nesse like, verifique se você está inscrito aqui e se você curtir o vídeo de hoje, deixa um comentário aí pra gente também e mande nos seus grupos aí de Telegram e WhatsApp para que o pessoal possa saber que, na verdade, as coisas não são muito bem lá como esse trader está postando, não. E logo de cara eu já vou pedir a ajuda do meu editor para a gente vir aqui para a tela do meu computador, onde eu quero mostrar para vocês a notícia, né, que fez aí um resumo, um apanhado de tudo o que aconteceu lá no Twitter. Antes de mais nada, eu gostaria de dar créditos aí à Cointelegraph através do seu jornalista aí, o Caio Jobim, que redigiu aí uma matéria muito boa, por sinal, tá bom? Trader acusa Terra de ser pirâmide financeira e desafia fundador do projeto com aposta de 1 milhão sobre o preço do Luna. O CEO da Terraform Labs, responsável pelo ecossistema Terra, foi desafiado a apostar 1 milhão na certeza de que daqui a um ano o preço da Luna estará mais alto que agora. Em seguida, outro trader propôs o mesmo desafio, porém, como eu disse, com um prêmio mais elevado, aí na casa dos seus 10 milhões de dólares. A recente ascensão do ecossistema Terra-Luna, potencializada pelo aumento da capitalização de mercado da stablecoin Algorithma, atrelada ao dólar UST, e pela valorização do Luna, token nativo do ecossistema, vem despertando reações de amor e ódio ao projeto. De um lado, os apaixonados pela Terra projetam que, em breve, o ecossistema superará o Ethereum e o Terra se tornará a rede líder do setor DeFi de finanças descentralizadas. Do outro lado, detratores acusam o sistema econômico do protocolo de se assemelhar a um esquema de pirâmide financeira que eventualmente vai acabar desmoronando e prejudicando os investidores que confiaram suas economias a ele. Na segunda-feira, 14 de março de 2022, o debate tomou proporções grandiosas. Um trader de pseudônimo, identificado como Sensei Algold, no Twitter, foi além das recorrentes menções ao Terra como um esquema de pirâmide financeira e propôs uma aposta endereçada à comunidade de apoiadores do protocolo. Ele afirmou que estaria disposto a arriscar 1 milhão na certeza que daqui a um ano o preço do Luna estará mais baixo do que a cotação atual. Tá aqui o post para vocês. Quem quer fazer uma aposta de 10 milhões que o Luna terá o preço mais baixo em um ano do que agora? Logo em seguida foi feita essa segunda aposta. A resposta do fundador do Terraform Labs, do ecossistema da Terra, do No, foi praticamente imediata. Ele aceitou o desafio e bancou a aposta na certeza de que o Luna vai se valorizar ao longo dos próximos 12 meses, superando os 88 dólares em que o token estava cotado no momento em que o trader propôs a aposta. E agora, pessoal, nós vamos entender o porquê o Sensei Algold ele vem e fala que a Terra Luna se assemelha a um sistema Ponzi, um sistema de pirâmide. No mês passado, Sensei Algold caracterizou a relação entre o UST e o Luna como um esquema de pirâmide financeira. A correlação do UST com o dólar tem sido mantida através de um mecanismo que permite que um UST seja trocado por $1 em Luna a qualquer momento. Quando o UST cai abaixo de $1, os traders podem comprá-lo no mercado aberto e depois trocá-lo por $1 em Luna, lucrando com a operação ao mesmo tempo que ajudam a rebalancear o preço da stablecoin em $1. A demanda por UST também é impulsionada pela APY, percentual de rendimento anual fixo de aproximadamente 20% oferecido pelo Anchor Protocol. Vou fazer um vídeo falando sobre esse Anchor Protocol para que vocês possam entender o que é. Em depósitos da stablecoin, Sensei Algold afirmou que tais rendimentos são impressos no ar e são insustentáveis a médio e longo prazo. Quanto mais a emissão do UST cresce, mais pressão há sobre o Luna. O que os lunáticos estão esperando é que a demanda continue excedendo infinitamente a oferta, mas no momento em que a oferta exceder a demanda, as pessoas entrarão em pânico e começarão a resgatar em massa o UST pelo Luna.
Pouco depois que o desafio foi lançado, o popular trader pseudônimo identificado como Kobe se ofereceu para tomar os depósitos dos contendores, mantendo os fundos sob sua responsabilidade até o desfecho da disputa. Em seguida, compartilhou um endereço para aceitar depósitos. Pouco depois, dados da Etherscan davam conta de 2 transferências de $1 milhão à espera do vencedor. Assim que selada a disputa, outro trader, pseudônimo identificado como GCR, propôs uma nova aposta sobre os mesmos termos, colocando a prêmio agora $10 milhões em jogo. O CEO da Terraform Labs, cofundador da Terra novamente, aceitou o desafio. E agora a gente vai aproveitar para falar então da sustentabilidade do ecossistema Terra em questão. As preocupações relativas à sustentação do ecossistema do Terra começaram a surgir quando ficou evidente que o Anchor Protocol não conseguia manter os rendimentos dos fundos depositados no protocolo no patamar de 20%. Em pronta resposta, a Luna Foundation Guard colocou em votação uma proposta de financiamento do protocolo como uma injeção de $450 milhões a partir das reservas mantidas em Luna pela fundação. O financiamento foi aprovado e garantiu que o protocolo conseguirá honrar seus compromissos pelo menos até o mês de novembro deste ano. Depois disso, a expectativa da comunidade é que a implementação do Anchor V2 possa tornar o protocolo autossustentável. O Brasil, pessoal, complementando aí ainda mais essa matéria, o nosso amigo que redigiu ela falou que o Brasil está pronto para ganhar uma plataforma de rendimento de 12% ao ano com empréstimos em DeFi na Anchor. Na última semana de fevereiro, a Luna Foundation Guard levantou $1 bilhão por meio de uma venda privada do token Luna, que foram destinados à constituição de uma reserva em Bitcoin para aliviar a pressão de venda sobre o Luna, em caso de descorrelação entre o preço do UST e o dólar. Conforme noticiou a Cointelegraph Brasil, recentemente, a demanda crescente do mercado pela stablecoin Terra USD e UST fez com que o ativo atingisse seu limite máximo diário de emissão, obrigando a Luna Foundation Guard a converter 5 milhões de unidades adicionais de Luna em UST para reequilibrar a oferta e a demanda da stablecoin no mercado secundário. Então, pessoal, tanto quem acusou quanto quem está defendendo me parecem ter boas razões para terem feito isso, e o pessoal da Luna Foundation me parece que está tomando todas as medidas para que isso não ocorra, né? Na verdade, esse trader viu essa falha e o Terra Luna, que onde está a falha, está corrigindo. Essa é a minha opinião. Eu acredito sim nesse protocolo, para mim ele tem grandes chances de se valorizar ainda mais e, quem sabe, se tornar o líder passando a Ethereum. Mas vale lembrar que a Ethereum está pronta para lançar a sua versão 2.0, onde a mineração vai ser via stake. Então, tudo pode mudar, inclusive nada, né? Mas a ideia era essa. Peço a Deus que continue abençoando imensamente suas vidas. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.